A paz do Senhor Jesus, meu irmão, seja bem-vindo à Escola Bíblica Dominical Online, a maior escola bíblica do mundo. Eu sou o professor Diego Ataíde, professor da Escola Bíblica Dominical. Nesse trimestre, nós estamos estudando esse tema que é em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com uma nova aparência, um tema bastante relevante e bastante atual para as nossas comunidades de fé, para a nossa igreja nos dias de hoje, um tema bastante importante. Na lição de hoje, nós vamos estudar Deus é triuno. E já te adianto que esse é um tema aí bastante debatido, bastante importante, e é bom que todos nós tenhamos firmeza em conhecimento para poder transmitir, na verdade, o que a Bíblia nos ensina e pregar a palavra de Deus da maneira correta e não deixar sermos enganados, levados por essas doutrinas que, como a própria lição já diz, que não são de hoje, mas que se apresentam todos os dias com uma nova aparência para arrebatar aí muitas pessoas ao engano. Então vamos lá. A leitura bíblica em classe está no livro de Mateus, capítulo 3, e no livro de Mateus 28. Eu vou passar aqui para a gente ganhar tempo. Os objetivos da nossa lição. Veja bem, primeiro objetivo, demonstrar como a Bíblia apresenta a Trindade. O segundo objetivo, indicar as principais heresias sobre a doutrina da Trindade e explicar os perigos do unicismo na atualidade. Texto áureo. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Aqui nós temos a fórmula batismal bem clara, que ainda assim, apesar de estar bem clara, ela é distorcida e aplicada aí por muitos de maneira equivocada. A verdade prática, desde a eternidade, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E essa verdade está em toda a Bíblia, não tem como contestar. Desde o Antigo Testamento, desde os primeiros relatos em Gênesis até Apocalipse, Deus sempre se revela desta maneira, como Pai, Filho e Espírito Santo. Então, introdução da nossa lição. O Novo Testamento mostra que os cristãos do período apostólico reconheciam o seu Deus como triuno, sem precisar de formulação teológica, é claro. Então, recursos a que a igreja mais tarde precisou recorrer para responder às ideias equivocadas sobre Deus. A Trindade é uma doutrina com sólidos fundamentos bíblicos e, mesmo sem conhecer essa terminologia, a Trindade, os cristãos do período apostólico reconheciam essa verdade. Então, desde a igreja primitiva, eles sempre defenderam e reconheceram essa doutrina, mesmo antes dela ser formulada ou identificada como uma doutrina. Então, os fundamentos sólidos do Deus triuno, o único Deus, o único Deus manifesto em três pessoas, né? Então, ela sempre existiu e sempre acompanhou os ensinamentos dos apóstolos, sempre esteve presente na igreja. Mas tá, como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade. Isso aqui é importante. A Trindade e o monoteísmo judaico-cristão, o item 1.1. Então, as escrituras ensinam que o Deus de Israel, revelado nas escrituras dos judeus, é o mesmo Deus do Novo Testamento. Isso aqui é extremamente importante. Muita gente, muitas pessoas fazem confusão a respeito de quererem separar, né, o Antigo Testamento do Novo Testamento nessa questão dos ensinamentos. E, na verdade, não é assim que funciona. Então, o Antigo Testamento revela o Deus Todo-Poderoso, revela o Pai, revela o Filho e também revela o Espírito Santo. Assim como no Novo Testamento também é nos ensinado, nos é revelado, nos é mostrado o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, cada uma das três pessoas é chamada de Deus. Não tem um Deus maior, um Deus menor, um Deus pequeno, um Deus... Não. Todos são chamados de Deus da mesma maneira. A mesma Bíblia que ensina a ver um só Deus é que Deus é um e que Deus é um só, ensina também que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Então, o nome Deus se aplica ao Pai sozinho e da mesma forma
ao Filho e ao Espírito Santo. Então, note que por muitas vezes você vai encontrar essa aplicação: o Senhor Deus, o Senhor Filho, o Senhor Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, aplicado nas Escrituras Sagradas, se referindo a Deus, o Todo-Poderoso. Então, cada uma das três pessoas é cada Senhor. Isso também ocorre com o tetagrama, as quatro consoantes do nome divino Senhor, que é as quatro consoantes que pronunciamos aí aproximadamente por Yahvé, ou alguns dizem Javé, tá? Pois aplica-se ao Pai sozinho, e ao Filho e ao Espírito Santo. No entanto, aplica-se à Trindade também, Pai, Filho e Espírito Santo. O monoteísmo bíblico não contradiz a Trindade. Veja bem, ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Essa é a confissão de fé do judaísmo. Esse, na verdade, é o Shema de Israel, quando Israel diz, que conclama, né, para que Israel ouça o Senhor, que é o Deus de Israel, que é o único Senhor. Tá? Então a palavra hebraica Echá, traduzida como único aqui, indica uma unidade composta. Veja bem, olha só que interessante. É o mesmo termo usado para afirmar que o marido e a mulher são ambos uma só carne. Então veja bem, em Gênesis 2:24 diz que o homem deixará o seu pai e sua mãe, juntar-se à mulher, né, se casará com a mulher, e aí eles ambos, ou seja, os dois, serão uma só unidade, uma só carne. Então esse termo Echá, em Deuteronômio 6:4, ele indica que o monoteísmo judaico cristão não contradiz a Trindade. Veja bem, Deus aqui se revelando como um único em unidade, um único Deus, e mostrando a existência do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, evidências no Antigo Testamento. Essa doutrina está implícita desde o Antigo Testamento, pois há declarações que indicam claramente a pluralidade na unidade de Deus. Cabe lembrar, irmãos, que a gente não vai encontrar, obviamente, esse nome Trindade na Bíblia, tá? Porque é um nome que foi cunhado para que a gente consiga se referir ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Mas quando a gente vê a unidade, como nós já falamos, o Echá, que é a unidade de Deus, como Pai, Filho e Espírito Santo, nós vamos perfeitamente entender e poder usar aí sem problema algum esse nome Trindade, tá bom? Então, olha só. E disse Deus, façamos o homem a nossa, olha a unidade de Deus, imagem, conforme a nossa semelhança, falando da unidade de Deus. E disse o Senhor, eis que o homem é como um de nós. E o Senhor disse, então, ou seja, aqui Deus, no livro do Gênesis, nas primeiras palavras, né, de sua revelação, já nos mostra a sua divindade, da unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como ali se revela também quando, no episódio de Babel, que Deus diz, eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda a língua do outro, Gênesis 11, e não para por aí. Em Isaías, o Espírito Santo aparece alternadamente como Javé e como o anjo de sua face. Então, por diversas vezes, nós vamos ter a evidência clara do Pai, do Filho e do Espírito Santo em um só, definindo aí ou melhor, clareando, na verdade, o que é hoje para a gente estudado como Trindade, sem aí contradizer a unidade de Deus. Então, revelada também no Novo Testamento. A Trindade bíblica, ou seja, a Trindade em si mesma, pregada pelos cristãos, consiste em um só Deus que subsiste eternamente em três pessoas distintas. Aí a imagem da nossa lição, a imagem aí que está na capa,
na nossa revista, logo de abertura da lição, é o episódio justamente de Jesus sendo ali batizado por João Batista, João o Batista. Aí nós vamos ver literalmente o pai se referindo a ele, dizendo que ele é o filho amado, de quem ele tem alegria, o filho sendo batizado, e logo em seguida a descida do Espírito Santo em formato de pomba, para confirmar ali, para mostrar a existência do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a Trindade em si mesma. A base bíblica da Trindade salta à vista de qualquer leitor do Novo Testamento, a começar pela grande comissão, na distribuição dos dons espirituais. Então, ou seja, na bênção apostólica também é conhecida como bênção trinitária, na unidade da igreja, na obra de salvação, além das inúmeras passagens tripartivas que revelam a Trindade. Então, olha só, você já deve ter ouvido várias vezes, já deve ter percebido a bênção apostólica, né, que o apóstolo Paulo, por vezes, se despede da igreja e que hoje muitas comunidades de fé, muitas igrejas, elas utilizam para abençoar os irmãos ao final do culto, né, com a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande, o amor de Deus, nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo, ou seja, abençoando o povo de Deus ali com a manifestação do Pai, do Filho e do Espírito Santo na vida da igreja, na vida dos salvos. Lembrando que na obra da salvação, Cristo morreu por nós, foi enviado por amor do Pai, enviou o seu Filho, e o seu Filho é o sacrifício vivo, o sacrifício pleno, o sacrifício único, né? O sacrifício perfeito, o sacrifício que não precisa de nenhuma outra validação. Então, o sacrifício por nós. E que o Espírito Santo leva o homem a entender que ele necessita reconhecer esse sacrifício, Cristo como o seu Redentor, o seu Salvador, e aí sim ele é levado novamente ao Pai. Né? Além de, como aqui, inúmeras outras passagens que mostram a Trindade. Então, aqui citando a Trindade dos credos, dos pais da igreja, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Trindade é a união de três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em uma só divindade. Veja bem, iguais em poder, glória, majestade e eternidade, da mesma substância, embora distintas, tá? É interessante, irmãos, muitas pessoas não conseguem entender como é que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são uma pessoa só. E aí a gente cita um pequeno exemplo que dá para ilustrar, não para comparar, mas para ilustrar. O homem também é mais ou menos assim, né? A tricotomia humana, corpo, alma e Espírito Santo. E ainda assim uma só pessoa, dividido em três. Então, uma pequena comparação do homem que fica mais fácil da gente ali absolver. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, uma única divindade em três pessoas. Então, aqui nós vamos começar agora a discorrer sobre heresias contra justamente esse entendimento, as heresias contra a divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pessoas que por muito tempo negam a existência ou negam a autoridade, a divindade ou a função de cada um deles na Escritura Sagrada e a maneira com que se relacionam com o homem, com o ser humano. Então vamos lá. São duas as principais heresias contra a Trindade, né? Então aqui na revista nós vamos estudar essas duas aqui, que ditas como principais, que é o unicismo e o unitarismo. Apesar de haverem várias aí outras ramificações, vários outros entendimentos, tá? Esses aqui são os que mais ganharam força aí durante o período histórico. Então, ambas são contrárias à Bíblia. Por quê? Porque são condenados pelas igrejas antigas e rejeitadas pelos principais ramos do cristianismo. Nesta lição trataremos do unicismo. Então elas são condenadas pela Bíblia porque, na verdade, elas vão contra a Escritura, elas ferem a Bíblia, então elas apresentam, veja bem, elas apresentam de maneira distorcida a concepção do que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Lembra que nós falamos que uma seita é justamente isso? É quando dentro da comunidade pessoas se levantam da própria comunidade com uma heresia, né? Com uma heresia, ou seja, com uma ideia
contra a Bíblia e dentro desse entendimento herético fundam os partidos, as divisões e acabam levantando movimentos que nós chamamos de seita, porque vão contra os ensinamentos das Escrituras, tá bom? Então vamos lá, item 1, o unicismo. Esse movimento, desde a sua origem no século III, olha como ele é antigo, é conhecido como monarquianismo, modalismo, patripacianismo e sabelianismo. Esses nomes aí, como o unicismo, né, ele foi fundado e foi aí ensinado por vários tempos. Então, os principais heresiarcas representantes desse movimento foram Noeto, Práxias e Sabélio, tá? Então, nós devemos estar aí prontos para rebater, para combater, para dar um ponto final a esses pensamentos heréticos antigos, tá bom? Então, o unicismo não nega a deidade absoluta do Filho e nem do Espírito Santo, mas negam a Trindade, pois confundem as pessoas. Então, Deus não faz confusão e não se deixa ser confundido, pelo contrário, a intenção do nosso Criador, do nosso Salvador, a intenção do Espírito Santo é que nós venhamos ter pleno conhecimento e relacionamento com Ele. Então, tudo aquilo que causa confusão, que tira do caminho, que tira do propósito, que tem o fermento dos fariseus envolvido, então é uma heresia, então está levando aí o povo para a condenação ao invés de estar abrindo a mente do povo. Então, a heresia consiste em negar a Trindade, pois ensina a ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo uma única pessoa, e não três pessoas distintas em uma só divindade. A Bíblia ensina o monoteísmo, ou seja, a existência de um só e único Deus eternamente, subsistente em três pessoas, aí como a gente vê em Mateus, 1 de Pedro, e como afirma o nosso cremos também pela declaração de fé das Assembleias de Deus. Então, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, não precisa passar por atualizações de entendimento, pensamentos e mais nada para que as escrituras elas nos ensinem, tá? Então, quando uma pessoa chega para você e diz: "Ah, a Bíblia ela é muito difícil de ser entendida, você precisa disso ou daquilo outro para poder ler", então já desconfie que provavelmente a intenção dessa pessoa é disseminar uma heresia, e te convidar para participar de uma seita, tá? Está muito mal intencionada. A Bíblia, ela é o evangelho para todos, eu, você, qualquer pessoa ler e poder ter a palavra revelada em nosso coração. O que vai diferenciar é a intenção do homem. Se o homem está com a intenção, uma intenção perversa, com certeza ele vai buscar a perversidade e perverter o texto para usar a seu favor. Agora, se o homem tem um entendimento, tem um coração voltado para Deus, para o entendimento, pelo contrário, a palavra de Deus vai limpar, a palavra de Deus vai libertar, a palavra de Deus produz fé no coração do salvo e com certeza vai ali conduzi-lo a ficar próximo do Senhor Jesus Cristo. Então, a verdade bíblica. Ninguém no mundo chega à conclusão unicista simplesmente pela leitura da Bíblia. É claro, né, irmãos? Pelo contrário, salta à vista de qualquer leitor a distinção dessas três pessoas da Trindade, a começar pelo batismo de Jesus em Mateus 3,16. Então, quando a gente começa a pesquisar, a ver um pouquinho sobre os fundamentos desse tipo de seita, desse tipo de doutrina, nós vamos encontrar facilmente aí um engodo de um pouco de filosofia greco-romana, um pouco de filosofia todos os, vamos assim dizer, de todas as partes do mundo, né, de todos os continentes, um pouquinho daqui, um pouquinho de lá, e aí quando chega a conclusão, aí mistura-se toda aquela filosofia. É claro que aí também já tem o entendimento, a cosmovisão da própria pessoa que está fundando esse colégio de pensamentos. Então, essa pessoa chega a uma conclusão errada de que a Bíblia precisa ali de algo a mais.
ou que a Escritura precisa de uma revelação única, né? Afinal de contas, esses fundadores desses movimentos, eles sempre vêm com a mesma ideia, que eles tiveram um encontro único, sozinho, com Deus Criador, e Deus, por misericórdia do mundo, revelou a eles que eles seriam profetas únicos e que só eles têm a verdade e que só eles são os escolhidos e que só eles, sempre eles. Então, o evangelho fundado a partir deles. E aí a gente vai facilmente identificar que a intenção do coração deles não é pregar a palavra de Deus, e sim se autopromover. Então, diversas vezes Jesus deixou claro que ele é uma pessoa e o Pai outra, embora sejam o mesmo Deus. Com frequência, ele se dirigia ao Pai como outra pessoa, também nos seus discursos e na oração sacerdotal. Lembra? Ele sempre se dirigiu ao Pai, orando ao Pai. Se não houvesse um Pai no céu, a quem Jesus estava orando? É uma pergunta que fica no ar, que eles não conseguem explicar. Jesus, por diversas vezes, orou ao próprio Pai. Então, trata-se de um relacionamento do tipo eu, tu, ele. Quando Jesus anuncia a vinda do Consolador, veja bem, ele emprega a terceira pessoa. A Bíblia ensina que Jesus é o Filho do Pai e não o próprio Pai. Isso significa que não pode ser o próprio Pai do mesmo Filho. Chega a ser até difícil, né, de absorver uma construção herética desta maneira, mas é o que se fazem até o dia de hoje. Então, aqui o bloco 3 fala do unicismo, uma heresia antiga na atualidade. E hoje, será que a gente ainda encontra igrejas, grupos religiosos, seitas com esse pensamento? Pode até parecer impossível, mas existe e muitas. Então temos qual o problema nisso? Vamos lá. Na atualidade, existem alguns movimentos evangélicos pentecostais que são unicistas e ensinam a respeito de um Deus diferente. Aqui que mora o perigo. De forma sutil, por meio da música. Veja bem, existe aí alguns conjuntos musicais, né, que pregam essa doutrina unicista. Eles ensinam um desvio da doutrina de Deus. E isso não é um mero jogo de palavras. O que ele quer dizer com um mero jogo de palavras? Aqui o comentarista foi bem feliz em nos lembrar que existe um grupo, né, de um grupo musical, um conjunto bem extravagante aí de uns tempos atrás, não é novo, e que fez muita fama, muito sucesso onde? No meio das igrejas evangélicas. Mas eles mesmos, eles já se separavam, vamos colocar assim, se auto-intitulavam ser os únicos portadores da verdade, né? Que os únicos que detêm a verdade do evangelho, e que por isso eram os únicos que alertariam o povo e todos ficariam contra eles, tá? Então, em suas músicas, por diversas vezes, há em alguns lugares umas palavras colocadas de maneira um tanto quanto esquisitas, ali que chamam a atenção, negando a própria divindade de Deus, exaltando, por incrível que isso possa parecer, uns nomes demoníacos, mariolatria, idolatria e algumas outras coisas que são, né, um absurdo para um grupo que se diz cristão protestante, tá? E usam, com certeza, o alcance musical, o alcance da música, o alcance de sua banda, de seu conjunto, para alcançar e arrebatar aí muita gente, né, que não tem um conhecimento sólido a respeito do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então Jesus disse que a vida eterna implica essa distinção. Veja bem, a vida eterna é esta, que conhecemos a Ti por único Deus verdadeiro, quem? O Pai, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então nós temos que conhecer, reconhecer que o Pai é o único Deus verdadeiro e que o Pai enviou, ele não veio, ele enviou, veja bem, a Jesus Cristo para morrer, se revelar ao homem, morrer na cruz, e que o Espírito Santo convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo, ou seja, um trabalho conjunto.
Então veja bem, essa passagem mostra que a salvação envolve duas pessoas distintas e que esse conhecimento não é cognoscivo, mas místico espiritual, que implica na comunhão, fé e obediência e adoração. Então Deus enviou, o Pai enviou Cristo, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para morrer pela humanidade, para que todo aquele que nele crer não morra. E quem vai fazer crer? Quem vai? É o Espírito Santo, que vai te convencer a crer, né? O Evangelho gera fé, o Espírito Santo convence que o homem precisa de salvação, e aí a mecânica da salvação acontece. Então, conhecer a Deus é o mesmo que conhecer a Cristo, em virtude da unidade da natureza do Pai e do Filho. Jesus disse que ninguém conhece o Filho senão o Pai e vice-versa. Aqui mostrando mais uma vez o relacionamento do Pai com o Filho como duas pessoas distintas. Uma reflexão bíblica agora para nós. O que dizer de pessoas convertidas por meio do mistério dessas músicas unicistas? Eu quero aqui já te alertar, irmãos. Olha só, qualquer pessoa que diz que se converteu a Cristo sem conhecer a Cristo é um problema, é uma grande falácia, né? Não há conversão sem evangelho, tá? Senão Cristo não precisava ter vindo aqui, padecido e morrido para salvar a humanidade. Então, olha só, o poder da palavra e não o do tal movimento. A palavra de Deus é a semente, mesmo sendo semeada por mãos enfermas e infeccionadas. A semente vai germinar. Jesus falou sobre isso no Sermão do Monte. Então, a semente é a palavra de Deus. Irmão, não importa quem esteja falando. O poder não é do mensageiro, o poder é da mensagem, certo? Então, a Bíblia mesmo já nos revela que a palavra de Deus ela não volta vazia. A semente ela é plantada. Ah, mas foi uma pessoa assim, foi uma mão enferma, uma mão infeccionada que lançou a semente. Mas a semente pura. A semente não se contaminou, a semente é a palavra de Deus, a semente é Deus, Deus é a palavra, Deus é o Logos. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e a palavra é Deus. Então, alguns podem dizer que se sentem bem ao ouvir tais músicas, mas estão sendo convertidas ao movimento, ao Deus errado. Assim, convém lembrar que ninguém está autorizado a fundar doutrinas com base em experiências humanas. E aqui mais um erro. Muita gente se confunde, irmãos. Olha só, a vivência, a experiência, tanto a cultura, o ano que a pessoa vive, né, ali, a sociedade em que ela é formada, isso tudo não pode alterar a palavra de Deus e não vai alterar a palavra de Deus, tá? Então, as minhas experiências humanas, o meu conhecimento de hoje, o que eu entendo, o que eu gosto, o que é bom ao meu entendimento hoje, não pode ser acrescentado para alterar a palavra de Deus. Isso é um erro que acontece muito hoje, né? Muito se fala em atualizar a Bíblia porque não alcança todos hoje, mas a Bíblia nunca alcançou a todos, irmãos. Pelo contrário, ela alcança o homem que se arrepende e se lança aos pés de Cristo e se converte de si mesmo, dos seus pecados. Enquanto o homem ele não entende que o errado é ele, então a Bíblia nunca vai alcançar ele. Pelo contrário, já está condenado. Tá certo? Então existem dois caminhos: a minha vontade, que são justamente aí essas ideias, ou a vontade de Deus, que vai contra tudo aquilo que eu quero. Então as emoções caíram com a natureza humana no Éden e não servem como instrumentos aferidor de doutrina. Lembramos disso. Quando o homem peca, houve a corrupção total. Então, se ele se corrompeu para todas as áreas, lógico, a nossa emoção ela está corrompida. Então, todas as vezes que nós ali colocamos a nossa emoção no Evangelho, a gente está tendo uma manifestação ali almática. A nossa alma está falando mais alto e a gente acaba fazendo bobagem, fazendo o que o casal fez no Éden, escolhendo desobedecer, tá? Então, na verdade, é a única escolha que nós temos hoje. Ou desobedecemos, continuamos desobedecendo, continuamos imitando Adão, ou nos entregamos a Deus e passamos a ter uma nova vida em obediência a Ele, já não vivendo mais as nossas vontades.
Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, a Bíblia é a única fonte de doutrina e não as nossas emoções, pois somos norteados pela palavra na direção do Espírito Santo. Então, enquanto a Bíblia for a nossa bússola, der a nossa direção, nós vamos estar indo com certeza no caminho certo, olhando fixamente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e não vivendo as nossas vontades. Então, a posição oficial com relação a isso. O unicismo é condenado pela Bíblia, como nós já vimos, e considerado uma heresia pelas igrejas desde sua origem, desde os primeiros cristãos. É rejeitado pelos principais ramos do cristianismo e pela declaração de fé. Aí temos um manifesto oficial contra o unicismo e o uso dessas músicas de grupos unicistas em nossas igrejas. Então tome cuidado, não se deixe levar por esse grupo, essas heresias que se introduzem de maneira sutis nas nossas comunidades de fé. É lógico que, a maioria de nossa liderança tem um posicionamento contra essas heresias. Mas é importante, irmãos, essa decisão é para evitar que se adore outro Jesus, um Jesus falso, um Jesus diferente revelado no Novo Testamento. Mas devemos destacar que não somos contra, né, os unicistas, mas contra o unicismo. Veja bem, não contra o praticante, mas contra a prática. A doutrina desviante. Devemos manter o contato respeitoso no nosso dia a dia com essas pessoas, embora discordando de suas crenças com mansidão. Então, veja bem, seguir a paz com todos. Então, quando a pessoa ali tem a intenção de conhecer a Deus, mas por um momento ela está ali enganada porque ela realmente foi enganada, então essa pessoa ela merece de atenção. Ela é uma pessoa fraca ainda na fé. Ela precisa de maturidade. Então, se Deus te colocou no caminho dela, é justamente para você ali fortalecer, né, os laços da fé dessa pessoa, mostrando não outra coisa senão a própria Bíblia. Mas cabe lembrar, se for perversão e a pessoa souber e ela estiver usando isso para se autopromover, aí é melhor afastar-se dela e não fazer nem sequer uma refeição com o tipo de pessoas dessas que pervertem a palavra de Deus. Chegamos à nossa conclusão, que diz assim, olha, a introdução do credo de Atanásio resume a doutrina da Trindade. Todo aquele que quer ser salvo, antes de tudo deve professar a fé cristã, a qual é preciso que cada um guarde perfeita e inviolada, ou terá com certeza de perecer para sempre. A fé cristã é esta, que adoremos um Deus em Trindade e Trindade em unidade, certo? Não confundimos as pessoas, nem separamos a substância. Isso aqui é muito importante. O problema é que os unicistas separam a substância e os unicistas confundem as pessoas e assim creem num Deus distinto do que é apresentado na Bíblia. Por aqui nós finalizamos a nossa lição. Se você chegou até aqui, eu te agradeço, meu amigo, meu irmão. Eu te peço aí que se inscreva no nosso canal para que essa obra continue alcançando as pessoas, né? Continue alcançando muitas almas. Comente, faça o seu comentário sobre o que você achou da lição. Você tem liberdade total para acrescentar o seu pensamento, tá? Nós aqui estamos justamente vivendo como irmãos. Então não se esquece, curte, compartilha e comenta o vídeo e até a próxima aula em nome de Jesus. E se você quiser, você pode, essa lição ela está disponível aí na descrição do vídeo, esse slide, é só clicar e baixar, tá bom? Então, fique na paz do Senhor, até a próxima aula.